Olá a todos. Retornamos e dando sequência à nossa programação, agora nós vamos contar com a palestra da professora Natália. Então, como eu comentei, a professora Natália, ela é biomédica, formada aqui pela UF. Ela tem mestrado e doutorado em ciências cardiovasculares pela mesma universidade. É professora adjunta aqui na nossa universidade, docente da pós-graduação em ciências cardiovasculares e docente e vice-coordenadora do nosso programa. Ela desenvolve pesquisa nas áreas de fisiologia cardiovascular, cardiometabologia, biologia molecular e celular, com foco na avaliação de células progenitoras endoteliais e de micropartículas endoteliais, além de mecanismos inflamatórios e de estresse oxidativo relacionados à função endotelial de indivíduos sob risco cardiometabólico. A palestra de hoje é intitulada Estresse e Função Endotelial, o papel de biomarcadores. Professora, muitíssimo obrigada pela participação. Feliz que deu tudo certo. Um prazer ter você aqui com a gente. Gente, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz e, de fato, muito orgulhosa com o nosso programa e com a equipe, realmente, que vocês formaram. É super organizado. Em segundo, eu queria pedir desculpas pelo meu imprevisto de internet anteriormente. Eu espero que agora dê certo. Viu? Então, novamente, agradecendo pelo convite, tanto aos alunos, pelo carinho também, e pela professora Karen, né, que tem coordenado esses cursos de verão do programa, que tem sido um sucesso. Bom, então eu vou começar a palestra falando um pouquinho para vocês sobre endotélio e estresse, o papel de biomarcadores. Bom, inicialmente eu queria falar um pouquinho, trazer para vocês o que seria endotélio. Endotélio, então, é a camada fina de células de epitélio pavimentoso simples que reveste internamente os vasos sanguíneos. Ele pertence à túnica íntima e o vaso ele é formado, além da túnica íntima, com a túnica média e adventícia. Bom, mas por que estudar o endotélio, né? Por que estudar essa fina camada de células que reveste os vasos sanguíneos? Porque se sabe, vários estudos já demonstraram que a história natural da doença cardiometabólica, sabe-se que ao longo dessa história, chega um determinado momento em que ocorre um declínio da função dessas células. Então, essa camada de células endoteliais, elas tendem a ficar disfuncionais, essa camada disfuncional, no caso. E junto com essa queda na função endotelial, a gente observa um aumento de biomarcadores dessa função endotelial. Ainda em por que estudar o endotélio então faz parte de vasos sanguíneos, os vasos sanguíneos são essenciais para irrigar, né, todos os nossos órgãos e tecidos do corpo, e como faz parte do sistema cardiovascular, nós podemos observar com os dados do DataSUS de 2019 que as doenças cardiovasculares são as principais causas de mortalidade. Além disso, trazendo também todo o contexto, né, que a gente está vivendo de pandemia, já foi observado também em pacientes que tiveram morte por Covid, então foram feitas algumas análises por microscopia eletrônica e também análises histológicas pós-mortem desses pacientes, né, que faleceram por Covid. E aí foram observados alguns infiltrados inflamatórios monocíticos bem na camada endotelial desses pacientes, só que é bem engraçado e bem interessante pensar porque foi encontrado no endotélio de diferentes tecidos, considerando que os vasos sanguíneos irrigam vários órgãos, né? O endotélio está presente nesse aspecto também. Então, foi encontrado infiltrados inflamatórios no endotélio de vasos do coração, do intestino delgado, de pulmão, rins, fígado. Além disso, foi observado também corpos apoptóticos, que são essas setinhas aqui, indicando mortalidade, morte celular programada dessa camada de células endoteliais. Tá? A gente pode observar aqui e aqui também. Acredita-se que o alvo do endotélio ocorra, né, na verdade, devido à infecção, obviamente, mas principalmente por o endotélio apresentar grandes concentrações daquele famoso receptor ECA2, né, que junto com o TMP, RSS2, que já foi falado aí nas palestras anteriores, auxilia no processo de entrada do vírus na célula. E graças a esses episódios, tem-se inclusive cogitado antecipadamente se a Covid-19 também não tem um aspecto importante vascular, de comprometimento vascular graças a essa infecção endotelial.
Bom, então, para a gente discutir um pouquinho mais a fundo do endotélio, eu gostaria de falar com vocês importantes funções do endotélio. Durante muito tempo, acreditava-se que ele era uma camada inerte de células, apenas que separava, era uma barreira física entre o sangue e a camada muscular dos vasos sanguíneos. Hoje em dia, na verdade, de um bom tempo para cá, já se sabe que, na verdade, o endotélio é um órgão endócrino do tipo não clássico, e que regula vários pontos importantes. Eu destaquei alguns de forma mais genérica, lembrando que o endotélio também possui peculiaridades de acordo com o órgão que ele está irrigando, tá? O vaso, né, que ele está irrigando. Mas, de uma forma geral, o endotélio ele atua regulando o tônus vascular, através, então, promovendo o relaxamento, e aí a vasodilatação, ou a constrição do vaso, então a redução do seu calibre, e é graças à liberação de uma série de substâncias vasodilatadoras, como é o caso do óxido nítrico, e vasoconstritoras, como é o caso da endotelina 1 e da angiotensina 2. Além disso, o endotélio ele também atua promovendo, influenciando a agregação plaquetária, influenciando e regulando a adesão leucocitária, regulando o processo de oxidação do LDL, da lipoproteína de baixa densidade, e também regulando o crescimento e migração de células musculares lisas, que estão intimamente associadas a processos de enrijecimento junto com deposição de matriz extracelular. O interessante é que a importância do endotélio se deu junto ou muito próximo à descoberta de um vasodilatador muito potente, que é o óxido nítrico. Na década de 80, alguns pesquisadores, que é o Furchtgott e Zavascki, eles estudavam anéis de aorta de coelhos, e eles viram que alguns experimentos com esses anéis de aorta, ora quando você aplicava a acetilcolina nesses anéis isolados, ora você observava uma vasodilatação, então uma dilatação do vaso, ora você observava uma constrição do vaso. E eles ficaram bem intrigados em relação a isso e queriam, de fato, descobrir o porquê. Na década de 80, então, publicado na Nature, eles viram que quando você pegava um anel da aorta de coelhos e você preservava o endotélio, né, que é essa, então, camada interna, né, que reveste os vasos, e você aplicava a acetilcolina, você via que ocorria uma queda de tensão, então um relaxamento do vaso. Quando você danificava essa camada de células, eles percebiam que ao aplicar acetilcolina, ocorria uma constrição do vaso. E eles viram que isso acontecia tanto no anel ou em faixas, né, em pedaços, com colagenase, enfim. E eles, depois de um tempo, eles viram que justamente existia alguma substância que era liberada pelo endotélio, que era dependente do endotélio, e que relaxava o vaso. Então, eles chamaram durante um tempo como fator relaxante derivado de endotélio, e que mais tarde foi descoberto por Ignarro que, na verdade, era o óxido nítrico, tá? Então, eles ganharam o Prêmio Nobel de Medicina em 98, e até hoje a gente vê o impacto da descoberta, né, do óxido nítrico no nosso dia a dia. Eles viram, em outras palavras, né, que a acetilcolina, quando o endotélio está intacto, preservado, saudável, a acetilcolina, então, ela atua sobre o seu receptor e aí consegue aumentar cálcio na célula, fazendo com que ative uma enzima chamada de óxido nítrico sintase endotelial, que converte a arginina em citrulina e óxido nítrico. O óxido nítrico, uma molécula altamente volátil, ele atua no músculo liso adjacente, promovendo o relaxamento dessa célula muscular lisa, então relaxando o vaso sanguíneo e dilatando o vaso sanguíneo. Por outro lado, quando o endotélio não está intacto, ele está com algum dano específico, disfuncional, a acetilcolina ela atua diretamente na célula muscular lisa. Ou seja, quando a acetilcolina atua sobre o seu receptor na célula muscular lisa, o aumento de cálcio leva à contração muscular. Então, foi essa justamente a diferença que eles observaram nos seus experimentos na década de 80. Por outro lado, nós temos outras moléculas que regulam a tonicidade. Nesse caso, a endotelina ela é um potente vasoconstritor, também produzido pelo endotélio. Ela é produzida a partir de um peptídeo, a bigendotelina 1. Então, ela atua sobre uma enzima conversora, formando esse potente vasoconstritor, que é o ET1, que é a endotelina 1. A endotelina 1 ela atua nessa célula muscular lisa de forma a contrair essa célula.
Existem vários estudos hoje em dia associando um aumento na expressão de endotelina e na produção e secreção de endotelina com um aumento no risco cardiovascular. E até recentemente foi publicado um artigo pelo nosso grupo também, demonstrando que o simples fato de um indivíduo apresentar a síndrome metabólica além da obesidade já confere para ele também um maior risco cardiovascular. E esse maior risco cardiovascular está, em parte, associado ao tônus vasoconstritor mediado pela endotelina 1. Tanto que se você bloqueia de forma seletiva o receptor de endotelina 1, de forma intraarterial, você consegue observar um maior percentual de dilatação. Então, todo esse processo de vasoconstrição, né, e prejuízo no vaso de indivíduos com síndrome metabólica, junto com a obesidade, obviamente, provavelmente está associado também a esse perfil vasoconstritor da endotelina 1. Bom, outras funções que a gente comentou, então o endotélio também tem um papel importante na agregação plaquetária. De que forma? Na verdade, através do óxido nítrico produzido pelo endotélio, parece que ele consegue associar e ativar GMP cíclicos, né, nas próprias plaquetas, fazendo com que ocorra uma inibição da agregação plaquetária. Lembrando que está presente na hemostasia primária, né, essa parte de agregação plaquetária, tá? Então, se você já inibe a hemostasia primária, a chance de você diminuir a chance de evoluir para um coágulo ou um trombo é grande, né? Então, o óxido nítrico, assim como o endotélio intacto, é bem importante para a saúde cardiovascular. Em relação à adesão leucocitária, se o endotélio está intacto, a gente observa também uma regulação na expressão de moléculas de adesão, então a S-lectina, V-selectina, ICAM, V-selectina, S-lectina, VCAM, ICAM, né? Então, se o endotélio, por exemplo, ele está disfuncional, ele está danificado ou ativado simplesmente, ele aumenta a expressão dessas moléculas de adesão, fazendo com que esses leucócitos presentes no lúmen arterial, né, no sangue, sofram de apedese e migrem para o espaço subendotelial. Quando esses monócitos e macrófagos eles migram para o espaço subendotelial, eles aumentam a chance de evoluir ou chegar à formação de uma placa de aterosclerose. Nesse mesmo contexto, se você considerar que um endotélio está disfuncional, né, ou ativado, e aí, consequentemente, essas moléculas, esses leucócitos, eles migram facilmente para o espaço subendotelial, a própria molécula, a própria célula endotelial, quando está nesse processo de disfunção, ou algum dano, né, ocorre inclusive um aumento na produção de espécies reativas de oxigênio. Um dos exemplos, inclusive, das justificativas para isso é que, às vezes, a própria enzima óxido nítrico sintase endotelial, ela encontra-se desacoplada. Consequentemente, há uma maior formação de espécies reativas de ânion superóxido, por exemplo. E essas espécies reativas de oxigênio conseguem oxidar moléculas de LDL que alcançam o espaço subendotelial, porque essas células elas tornam esse ambiente mais permeável. Então, várias moléculas alcançam o espaço, fazendo com que, então, essas moléculas nesse LDL oxidado seja fagocitado, né, por macrófagos, formando as células espumosas, dando início ao que a gente chama a placa de aterosclerose, né, ao início do processo aterosclerótico. Em relação à proliferação muscular do músculo liso, nós podemos observar também que o endotélio tem um papel muito importante para inibir a proliferação do músculo liso. Então, e esse papel é muitas vezes mediado pelo próprio óxido nítrico. Então, se o óxido nítrico está presente, ou seja, produzido em quantidades suficientes, ele consegue atuar inibindo a hiperplasia das células musculares lisas. Lembrando que essa hiperplasia das células musculares lisas, juntamente com deposição de colágeno e matriz extracelular, pode estar associada ao processo de enrijecimento vascular. E aí uma série de doenças cardiovasculares, né? Bom, mas aí como que o endotélio ele pode ser avaliado? Né? Nós temos algumas técnicas, eu vou destacar aqui para vocês algumas. Nós temos a técnica in vitro de cultura de células, e nós temos técnicas in vivo, que são a pleximografia de oclusão venosa, a dilatação mediada pelo fluxo
e a dosagem de biomarcadores. Se a gente for falar um pouquinho de cultura, nós temos 2 tipos de cultura, a cultura primária de linhagem celular. A cultura primária, ela é baseada na retirada do próprio tecido daquele indivíduo, né, e aplicação no meio in vitro, em cultura de células, né, nas placas, enfim. Uma forma bem comum de se retirar células progenitoras ou isolar células progenitoras endoteliais, ou até mesmo as células endoteliais maduras, é através do sangue periférico. Você usa o gradiente de Ficol e isola as células mononucleares de sangue periférico, que são chamadas de PBMCs, de forma rotineira, né? E aí você pega as PBMCs e joga em cultura, num meio de cultura adequado, também com uma matriz extracelular adequada. A desvantagem de uma cultura primária é que você tem uma certa limitação no crescimento celular, então ela dura pouco tempo, tá? Ela não dura muito tempo. A vantagem é que você tem exatamente um perfil genético e fenotípico do que você quer, que é justamente da célula endotelial. Uma outra forma é você também conseguir o próprio sangue umbilical, e aí, por exemplo, você pode extrair também as células progenitoras endoteliais dali. Já a linhagem celular contínua são células compradas, né? Então, elas também têm um certo aspecto genético muito próximo à célula que você quer, né? A célula alvo que você quer investigar. E existem 2 que eu coloquei aqui, que são as mais utilizadas, que são as UVECs, que são células endoteliais de veia umbilical humana, e as REECs, que são células endoteliais de aorta humana. Esses 2 tipos celulares, eles têm uma similaridade muito grande com células endoteliais, né? Tem um aspecto genético muito próximo e elas crescem muito, tá? Aqui é um exemplo dessas células aqui com confluência quase de 100%. E aí, após você realizar cultura, você faz também uma série de testes funcionais com essas células, para saber se elas conseguem migrar adequadamente, para saber se elas conseguem produzir fatores angiogênicos que são capazes de gerar, né? Fazer angiogênese, né? Formação de novos vasos. Enfim, né, você consegue fazer vários testes nessas células. Também avaliar a proliferação. Aqui é só um exemplo de como a gente fazia no nosso laboratório. Então, aqui com cultura primária, a gente colocava as PBMCs em cultura com um meio de crescimento de endotélio vascular, o EGM2, e aí com um substrato que é a fibronectina humana, e após 7 dias de cultura, a gente tinha um grupo de células, mas como vocês podem observar aqui, é uma quantidade bem menor do que de linhagem, e logo após isso a gente consegue marcar, quantificar por microscopia de fluorescência, tá? Ou então fazer testes funcionais. Bom, um outro teste é a pletismografia de oclusão venosa. E a pletismografia de oclusão venosa, como o próprio nome diz, ela considera a oclusão das veias. Então, são sucessivas oclusões de veias com um manguito específico aqui na região do braço. E quando você oclui essas veias, você permite a irrigação desse local da região do antebraço aqui com sangue arterial, tá? Porque a oclusão venosa, então, é apenas com 50 milímetros de mercúrio. E aí, você faz com que, durante a entrada de sangue arterial, ocorra uma modificação no diâmetro do antebraço, tá? Que é observado graças ao aumento no fluxo sanguíneo desse local. E esse aumento do fluxo sanguíneo, ele é diretamente proporcional à função endotelial, né, ao shear stress, né, que é o estresse de talhamento do fluxo exercendo sobre a parede do vaso. Além desse dado que a gente fala que é de repouso, a gente considera também a indução de hiperemia reativa. E na hiperemia reativa, o que a gente faz? A gente chega a bloquear o sangue completamente, tanto arterial quanto venoso, então a gente gera uma isquemia transitória na região do antebraço, tá? Então, por 5 minutinhos, e a gente impede tanto que o sangue venoso quanto arterial passem para esse local. Quando ocorre a liberação do fluxo sanguíneo para o local, a gente percebe um intenso fluxo de sangue, que é caracterizado por uma inclinação da curva bem significativa, e essa inclinação é dada basicamente por um aumento significativo no diâmetro do antebraço. E que isso, mal ou bem, ele é diretamente proporcional à função do vaso, função endotelial. A gente acaba fazendo um delta, né, uma resposta entre a condição basal e a condição de hiperemia reativa. É importante lembrar que esse caso, né, essa situação de hiperemia reativa, ela ocorre graças, ou seja,
o aumento do fluxo sanguíneo no local e aí consequente vasodilatação é graças à liberação de substâncias pelo próprio endotélio. Por isso que a gente fala que é uma técnica, a hiperemia reativa, é uma técnica dependente de endotélio. Por isso que quer dizer, né, que é uma medida indireta da função endotelial. Bom, uma outra técnica é a dilatação mediada pelo fluxo. É utilizado um ultrassom vascular, bem na região do antebraço também, e a gente faz, então, a medida da artéria braquial, normalmente. Tem alguns estudos que usam também a artéria femoral, por ela ser mais aterogênica, né, pró-aterogênica, mas por facilidade, né, normalmente as pessoas usam o braço, então a artéria braquial, você consegue visualizar exatamente o diâmetro do vaso da artéria, então você consegue identificar muito certinho em condições de repouso, e logo após você induz também uma isquemia transitória, né, ocluindo esse manguito a 200 milímetros de mercúrio, fazendo com que tanto a circulação arterial quanto a circulação venosa parem de funcionar, né, parem de chegar, né. E aí, consequentemente, que a gente observa, quando logo após a liberação do cuff, a gente observa também um aumento significativo no fluxo sanguíneo, na velocidade, né, e no fluxo sanguíneo do local, e, consequentemente, uma dilatação significativa do vaso. Graças a essa chegada de um fluxo constante, né, e linear, ocorre, então, a ativação mecânica de receptores no endotélio que estimulam a liberação de óxido nítrico, fazendo com que o fluxo naquele local aumente significativamente. Existem estudos que falam que vários estudos mostram que quanto maior, então, a dilatação mediada pelo fluxo, melhor está a sua função endotelial, sua capacidade de dilatar. E existem estudos também do nosso próprio grupo também que já foi publicado, que não basta apenas só ver esse detalhe de dilatação mediada pelo fluxo, mas o tempo em que se chega para se alcançar o pico de dilatação também pode estar um pouco mais lentificado ou retardado em indivíduos com algum risco cardiometabólico. Então, como foi demonstrado, estudos anteriores mostraram que a cada 1% de alteração na dilatação mediada pelo fluxo, parece que isso confere aproximadamente 17% de alteração no risco cardiovascular. De forma que, quanto maior a dilatação mediada pelo fluxo, menor o risco cardiovascular, ou seja, uma relação inversa entre essas duas variáveis. Esse aqui foi um dos estudos, dos primeiros estudos sobre função endotelial com Doppler, com ultrassom vascular. É um estudo bem elegante e ele mostra a função vascular tanto em crianças quanto em adultos. Em crianças, eles viram que na artéria femoral, eles viram crianças controles saudáveis e crianças com hipercolesterolemia familiar, que é um fator de risco. E eles viram que essas crianças com hipercolesterolemia familiar, elas tinham uma reduzida dilatação mediada pelo fluxo quando comparada a crianças saudáveis. Em indivíduos adultos, eles avaliaram tanto a femoral quanto a braquial, então duas artérias, dois leitos vasculares diferentes, e avaliaram tanto indivíduos controles quanto fumantes e pacientes com doença arterial coronariana. E eles viram que tanto os pacientes fumantes quanto os pacientes com doença arterial coronariana tinham uma dilatação mediada pelo fluxo reduzida quando comparada ao controle, ou seja, um risco maior, uma função endotelial prejudicada. E a mesma coisa a gente observou aqui quando a gente vê um leito diferente, né, que é a artéria braquial. Bom, existem outros biomarcadores séricos também, tá? Então, moléculas de adesão, as moléculas de adesão, elas podem estar presentes de forma solúvel nos vasos sanguíneos, então nós temos a S-lectina, o ICAM, o VCAM, moléculas inflamatórias, moléculas associadas ao perfil de coagulação ou de fibrinólise também, podem ser mensurados como biomarcadores de forma indireta da função endotelial. O próprio óxido nítrico ou seu metabólito direto, nitrito, eu queria destacar dois importantes, que são as microvesículas endoteliais e as células progenitoras endoteliais. Então, as microvesículas fazem parte de um grupo grande de vesículas extracelulares, que são fragmentos celulares que saem de uma série de tipos celulares do nosso corpo. Nós temos hemácias, nós temos de leucócitos, células endoteliais e de vários órgãos também do nosso corpo. E essas vesículas, elas podem ser classificadas em duas partes importantes, que são os exossomos, um pouquinho menor, e as microvesículas, um pouquinho maior.
sendo que essas duas também, o que diferem elas, além do tamanho, é a forma como elas são liberadas pelas células. O que se sabe em relação a essas vesículas extracelulares é que elas possuem uma série de substâncias no interior delas, então citocinas inflamatórias, microRNAs, lipídios, proteínas, e elas conseguem atuar de forma muito interessante, muito importante na comunicação célula-célula, principalmente saindo de um sítio e atuando em um outro tecido mais distante. E ela pode se ligar por endocitose mediadas por cavéolas, ou por clatrinas, ou por macropinocitose. Durante um tempo, acreditava-se que as microvesículas elas eram liberadas apenas em condições de doença, né? Então, quando as células de uma certa forma estavam ativadas, né, ou com algum tipo de disfunção, então ocorria a liberação de microvesículas, isso de fato acontece, né, mas antigamente acreditava-se que elas funcionavam apenas como um biomarcador, tá? Então elas são liberadas pelos diversos tecidos, eu coloquei alguns exemplos aqui, e especificamente falando do endotélio, quando essas microvesículas são liberadas em condições de doença, elas também estimulam ou elas indicam a tecidos mais distantes também como se fosse um preparo ou até mesmo algum tipo de morte celular programada, induz também vasoconstrição ou piora da resposta do vaso, pode indicar ou estimular proliferação do músculo liso, inflamação, o próprio estresse de retículo. Mas hoje em dia sabe-se também que as microvesículas elas também são liberadas em condições de saúde. E o que vai depender o que ela vai passar para tecidos mais distantes é justamente o seu conteúdo não intracelular, né? O seu conteúdo intravesicular. É muito importante lembrar também que no contexto de pandemia, muitas microvesículas têm sido estudadas como capazes de alastrar, inclusive, várias proteínas virais, tá? Então, uma vez que os vírus, eles alcançam, infectam tecidos, são liberadas microvesículas com proteínas, né, virais, e elas conseguem, né, carrear essas proteínas para outros tecidos mais distantes, tá? Por isso que é importante até, eu não querendo puxar sardinha, né, pro endotélio, mas como ele é um órgão central, né, porque existem vasos em todos os órgãos e todos os tecidos do nosso corpo, alterações nele, né, podem inclusive gerar maiores complicações para aquele órgão que ele irriga, tá? Uma outra coisa importante lembrar é que essas microvesículas, elas estão, independente do órgão que a célula que as libera, né, elas caem justamente na circulação, no sangue, e lembrando que um dos principais alvos das microvesículas que se estudam, né, é o próprio endotélio, né, porque é justamente aquela camada que recebe, ele tem contato íntimo com elas. Existem vários estudos também tentando mostrar um pouquinho de terapia com essas vesículas extracelulares, então eles extraem essas vesículas, apesar de não ser muito tranquilo, você isolar um tipo específico, né, mas existe essa possibilidade de você extrair um tipo específico de vesícula por marcadores, né, de superfície, modificar essas moléculas internas dentro delas e aplicar num tecido, gerando um reparo tecidual. Isso tem sido feito em grandes centros de pesquisa fora do país. E, além disso, nós temos também as células progenitoras endoteliais, né, que são um grupo de células associadas a um caráter de célula-tronco, mas que já relacionado ao perfil endotelial, ou seja, ela está mais associada a reparo endotelial. De forma que a própria célula progenitora ela consegue atuar de forma a estimular a angiogênese ou a própria regeneração e reparo vascular. Existem vários estudos mostrando o papel importante das células progenitoras endoteliais em várias doenças cardiovasculares, tá? Sendo que existem alguns estudos que mostram que dependendo da doença, se for uma doença crônica, o número de células progenitoras pode estar prejudicado. O número ou a própria função dessas células progenitoras, porque às vezes você tem um número de célula progenitora de forma, enfim, suficiente, adequado, mas às vezes ela não consegue exercer a sua função de forma tranquila, de forma correta, não consegue migrar adequadamente, não consegue produzir fatores angiogênicos, enfim. De uma forma geral, como que elas atuam? Elas conseguem se diferenciar em células endoteliais maduras, ou elas podem produzir, estimular, na verdade, que células maduras adjacentes produzam, se multipliquem através do estímulo com fatores de crescimento produzidos por ela.
e assim estimular o reparo vascular. Um estudo publicado, não é tão recente, né, em 2005, mas ele é bem interessante, ele, no New England, ele dividiu um grupo de pessoas que eles acompanharam por 12 meses, e eles dividiram esses indivíduos, né, eles viram que esses indivíduos tinham uma série de doenças cardiovasculares, mas eles dividiram não quanto ao tipo de doença, e sim quanto à quantidade de célula progenitora endotelial na circulação periférica. Então, o grupo 1 tinha um baixo nível de célula progenitora endotelial, o grupo 2 tinha um médio nível, né, média quantidade, né, uma quantidade média, e o grupo 3, os maiores níveis de células progenitoras endoteliais. E eles viram que justamente após 12 meses de acompanhamento, o grupo 3, que é o que tinha maior número de células progenitoras endoteliais, obteve maior sobrevida, quando comparado ao grupo 1, que tinha menos células progenitoras endoteliais e maior taxa, né, maior mortalidade, no caso. Bom, e o que o estresse tem a ver com isso tudo, né? Bom, é importante lembrar que o que é o estresse? Estresse é qualquer alteração que tire nosso tecido, nosso corpo da homeostase. O estresse, por exemplo, se for uma agressão química, mecânica, se for uma agressão metabólica, faz com que o endotélio se torne um substrato adequado para a entrada de leucócitos no espaço subendotelial e favorecer, por exemplo, o início, né, da formação da placa ateromatosa, consequentemente entrando no processo de disfunção endotelial. O estresse mental, quando a gente fala que é aquele estresse do nosso cotidiano ou psicossocial, ele está presente nas nossas vidas de diversas formas, né? Seja através de excessos, altas cargas de trabalho, seja através de pessoas que passam fome ou a violência urbana que a gente sofre de fato atualmente. Estudos observaram que a presença desse estresse do nosso dia a dia, associada à presença de risco cardiometabólico, como, por exemplo, algum tipo de doença pré-existente, como é o caso de uma hipertensão, de uma diabetes, faz com que a mortalidade aumente em 2 vezes, ou seja, o risco de mortalidade cardiovascular aumenta em 2 vezes nesses casos da presença do estresse em indivíduos com algum risco pré-existente. E a gente sabe que o endotélio está intimamente associado a isso, porque o endotélio, ele promove, o estresse, desculpa, ele promove uma disfunção endotelial, tá? Logo após a realização do estresse, e que essa disfunção endotelial parece perdurar por até 90 minutos após o estresse. Então, é um tempo bem razoável. Lembrando que esse experimento aqui, ele considerou apenas uma única sessão de estresse mental em laboratório, e em indivíduos saudáveis. Então, essa disfunção, a princípio, é transitória em indivíduos saudáveis, e aí vai depender da frequência de estresse, né, ou da vida, do hábito daquele indivíduo. O nosso grupo resolveu investigar um pouquinho mais essas respostas endoteliais, né, no estresse, e eles viram que um dos motivos, na verdade, a hiperativação simpática que a gente sabe que a gente passa durante um evento de estresse, pode ativar a angiotensina 2, que é importante mediador e vasoconstritor, que uma vez que a angiotensina 2 atue no seu receptor, o endotélio, o receptor do tipo AT1, possa estimular a formação de espécies reativas de oxigênio e aí gerar um processo de disfunção endotelial. E aí isso fez parte da tese de doutorado da Helena, do programa de pós-graduação em ciências biomédicas. Ela induziu o estresse mental em indivíduos obesos, e ela na verdade, ela encontrou achados que também corroboram os da literatura. Então, uma sessão de estresse foi capaz de reduzir a FMD, que é a dilatação mediada pelo fluxo, então foi capaz de gerar uma disfunção endotelial. E o simples fato de você bloquear o receptor de angiotensina 2, o receptor tipo 1, foi capaz de não só impedir essa queda, como melhorar a função endotelial desses indivíduos. Além disso, ela observou que também o estresse foi capaz de diminuir os níveis de óxido nítrico e aumentar os níveis de endotelina 1, que é aquele potente vasoconstritor. O estresse oxidativo também estava aumentado após o estresse mental e foi bloqueado, tá vendo, pelo receptor AT1. A gente pode observar através dessas medidas de estresse oxidativo aqui, e parece que a atividade antioxidante tentou, de fato, aumentar para tentar equiparar, né, ou equilibrar um pouco esse alto estresse oxidativo.
Se a gente for traduzir esses montes de gráficos, né, numa imagem, a gente veria que o estresse parece estimular a angiotensina 2 através e atuar, né, no seu receptor tipo 1 do endotélio, fazendo com que haja um aumento na produção de espécies reativas de oxigênio através da NADPH oxidase, e esse próprio estresse oxidativo aumentado faz com que haja uma diminuição do nível de óxido nítrico, porque o próprio ânion superóxido consegue se ligar ao próprio óxido nítrico, formando peroxinitrito, que é um potente radical livre, né? Além disso, a própria angiotensina 2 parece estimular a endotelina 1, ou seja, tudo isso concorre basicamente para aumentar o perfil vasoconstritor e aumentar o processo de disfunção endotelial em indivíduos com sobrepeso e obesidade. Bom, prometo que eu não vou me alongar muito mais, eu só queria falar também de outros tipos de estresse, como é o caso de estresse mecânico, tá? E aí eu queria chamar a atenção para o padrão de fluxo. Quando você olha aqui no vaso sanguíneo, que é a artéria braquial, o fluxo sanguíneo ele pode ser desmembrado em diversos componentes, né? O componente anterógrado e o componente retrógrado. O componente retrógrado ele tende a aumentar à medida que você encontra alguma barreira que impede a progressão do fluxo sanguíneo, então o sangue ele bate naquela barreira e volta. É o caso, por exemplo, de locais ricos em leitos arteriais ricos em bifurcações, né, por exemplo, e estudos mostraram que o maior perfil, ou maior componente de fluxo retrógrado está associado a uma maior susceptibilidade do desenvolvimento de placa aterosclerótica. E isso é bem real, porque vários estudos mostraram que justamente locais de bifurcações têm mais chance de evidenciar placa aterosclerótica. E o nosso grupo também resolveu investigar um pouquinho esse tipo de estresse mecânico, e eles em indivíduos saudáveis e em indivíduos hipertensos, e foi observado que as microvesículas que marcam a apoptose endotelial estavam aumentadas em indivíduos hipertensos, simplesmente no repouso. Então, indivíduos hipertensos já têm microvesículas endoteliais apoptóticas, provenientes de células apoptóticas, no basal aumentado. E quando você induz uma manobra de fluxo sanguíneo retrógrado, você induz esse fluxo sanguíneo, os indivíduos hipertensos aumentam ainda mais essas microvesículas apoptóticas, de células apoptóticas. Por outro lado, a gente, além do dano, a gente quer observar se está tendo reparo vascular. E aí a gente viu também por citometria de fluxo as células progenitoras endoteliais, e a gente viu que indivíduos saudáveis, quando são submetidos à manobra, tem sim um aumento de célula progenitora endotelial, mas indivíduos hipertensos, não. Ou seja, os indivíduos hipertensos, além de terem um aumento no nível de células de microvesículas apoptóticas, também não têm reparo vascular adequado. E aí, como prevenir ou tratar a disfunção endotelial? Eu acho que é o que todo mundo quer saber, né? E aí, a gente sabe que existem tratamentos farmacológicos e não farmacológicos. Farmacológicos estão mais associados ao processo de tratamento de indivíduos com alguma doença mais estabelecida. A ideia aqui é a gente discutir só um não farmacológico, que é o exercício. Então, o exercício ele é capaz de reduzir 30% da mortalidade por doenças cardiovasculares, e aqui eu chamo atenção principalmente para exercício do tipo aeróbico, e que estudos mostraram que a redução desses fatores clássicos, como é o caso da hiperlipidemia, a própria redução da pressão arterial, ou até mesmo melhorar a sensibilidade à insulina, não chega a alcançar nem 40% da redução induzida pelo exercício. Ou seja, o exercício de fato é mágico, né? Principalmente a nível cardiovascular. Bom, estudos já mostraram, anteriores até do nosso próprio grupo, que o estresse, então, é capaz de induzir, né, uma função endotelial prejudicada, e o exercício é capaz de, o exercício, quando realizado logo após a sessão de estresse, é capaz de impedir essa queda e, uma hora após, aumentar, melhorar ainda mais a função endotelial. Então, além do exercício impedir a disfunção endotelial, ele melhora a função endotelial. E, por último, um estudo bem elegante, publicado em 2011, a nível celular, né, quando a gente fala mais a nível molecular, eles fizeram o seguinte, eles pegaram indivíduos com síndrome metabólica e dividiram em dois grupos, né? Um grupo que treinou, fez um treinamento físico aeróbico, e um outro grupo que não treinou. E aí ele pegou as células progenitoras desses indivíduos e eles aplicaram em animais, em ratos,
que sofreram algum dano endotelial, tá, na aorta. Na verdade, eles fizeram o dano endotelial e marcaram o dano, tá vendo? Essa parte azul aqui é justamente a parte que demonstra o dano endotelial. E aí eles viram que quando você aplicava as células progenitoras provenientes daqueles indivíduos que não treinaram, essas células, elas não tinham muita capacidade de reparar, ou pelo menos em 8 semanas não foi capaz de reparar o endotélio. Já as células que foram provenientes dos indivíduos que treinaram, foram capazes de reparar significativamente o vaso. Vocês podem reparar que essa parte azul reduziu. E eles chamam atenção para esse artigo falando que não basta apenas ter célula progenitora, mas também ter células progenitoras funcionais, né, importantes com uma funcionalidade adequada. Então, gente, o exercício ele é capaz de, a nossa vida sedentária, né, do nosso dia a dia, passando estresse, é capaz de estimular o estresse oxidativo, a apoptose endotelial, diminuir a liberação de óxido nítrico, diminui o reparo endotelial, e isso tudo culmina com uma redução da função endotelial, né, um processo de disfunção endotelial. Enquanto que o exercício ele previne tudo isso, e mais um pouco, tá? Então ele melhora significativamente a função endotelial. Bom, eu queria agradecer demais a paciência de vocês, pedir desculpas pelo meu tempo, pelas quedas na minha internet. Queria muito agradecer também ao meu grupo de pesquisa, né, a colaboração do professor Antônio Cláudio, que é o coordenador do laboratório do LACE, junto com todos os outros professores colaboradores, Eliette, Renata, professor Pedro Paulo, Fernando... Ih, gente, eu vou esquecer de alguém, eu tô com medo, Elisa, enfim, todo mundo, professor Dan... Enfim, eu queria agradecer muitíssimo vocês. E se vocês quiserem, o meu e-mail está aqui, particular, ou então o nosso e-mail do laboratório. Obrigada, viu? Professora, muito obrigada. Sou suspeita para falar, né? Mas emoção. Foi com emoção, mas foi excelente, como sempre. Foi maravilhoso. É um tema... Sou suspeita, né? Mas é um tema super interessante, muito... A gente tem que entender que tem que fazer exercício mesmo e... Infelizmente, não tem remédio mágico por enquanto, né? A gente tem umas perguntas da galera que continua assistindo a gente. A Juliana quer saber se existe diferença na propensão do surgimento desses biomarcadores determinado pelo sexo. Olha, a fala da professora Regina foi muito pontual nisso. Isso é bem importante mesmo. Hoje em dia tem se estimulado muito a estudar o gênero, né, o sexo feminino e masculino, porque antigamente a gente tendia a ir muito mais para o masculino, e isso sem dúvida é muito importante. E a gente sabe o quê? Que o estrogênio tem um papel cardioprotetor no vaso sanguíneo. Então, é bem provável que a nível de biomarcadores tenha diferença sim entre homem e mulher. Tá? Principalmente a mulher em idade reprodutiva, porque aí vai ter níveis de estrogênios aumentados. Agora, falar qual biomarcador exatamente eu não vou saber te dizer. Tá? Mas é bem provável que sim, justamente graças ao estrogênio. Bacana, muito interessante. A gente tem mais uma. A Tayane quer saber se você sabe alguma coisa sobre a influência da Covid-19 na função endotelial. Você chegou a comentar um pouquinho, né? Mas o que mais você tem para dizer para a gente? Então, sim, eles utilizaram, inclusive, um novo nome que a gente não tinha costume de usar, que é endotelite, que é o nome, né? Que é a inflamação das células endoteliais. E parece que justamente por o endotélio estar ali na porta de entrada, né, para o vírus, bem no vaso sanguíneo, tem deposições, tem infiltrados, né, mononucleares e linfocíticos, assim como a apoptose da célula endotelial. Então tem uma queda significativa da função. Interessante, bem interessante. Acho que a gente tem mais pergunta. Deixa eu ver. A Juliana também, ela quer saber se existe algum mecanismo para avaliação do endotélio, da função endotelial, em experimentos com animais. Sim, a gente até faz colaboração com professores do nosso próprio programa, né? Agradecendo aí a Fernanda, que é nossa parceira, né? Nesses testes. Eles conseguem sim utilizar anéis de aorta, eles fazem vários anéis de aorta e conseguem estimular a vasodilatação dependente, na verdade eles contraem com fenilefrina e depois conseguem avaliar a vasodilatação dependente e independente de endotélio utilizando alguns agonistas. Então eles utilizam acetilcolina ou nitroprusiato de sódio e através da capacidade de dilatar desses anéis, você consegue também estimar a função endotelial. Muito interessante, muito interessante. Eu acho que a gente tem mais perguntas. Deixa eu dar uma conferida aqui. Tem. O Daniel
Falou assim, considerando o papel da angiotensina 2, se ativar o eixo contrarregulatório, levaria uma melhora na função endotelial? Gostei dessa pergunta. Eu adorei essa pergunta, Daniel, porque, inclusive, é o que a gente acha que aconteceu no experimento da Helena, a gente só não teve como medir, né? Porque a função endotelial melhorou quando a gente bloqueou com a angiotensina 2, né? Mesmo induzindo estresse, a função endotelial melhorou. E a gente sabe que quando você bloqueia a ação da anjo 2 no AT1, ocorre um desvio para a via contrarregulatória, né? Então, o que a gente acha, tá? Então é sugestão, tá? A gente não mediu, então não tem como afirmar. Mas a gente acha sim que é bem possível que essa angiotensina tenha sido desviada para a formação de angiotensina 1 a 7, ou até mesmo a associação da anjo 2 com o receptor AT2 e tenha melhorado a função endotelial. Aí, Eliette, se estiver assistindo a gente, olha só, já fica aí as Pois ideias, é. né? Exatamente. A Liz quer saber se disfunções como ansiedade e depressão podem alterar a função endotelial. Sim, Liz. Sim. Existem alguns estudos já mostrando isso, tá? Existem alguns que compararam, inclusive, o efeito do exercício para ver se se impede, né, essa redução da função endotelial nesses indivíduos, ou se melhora a função endotelial nesses indivíduos que sofrem com ansiedade e depressão. Parece que sim, tá? Inclusive, existem alguns medicamentos também que as pessoas fazem uso, que também têm um efeito bem protetor também nesse aspecto. Mas os indivíduos que sofrem de ansiedade e depressão também sofrem com disfunção. Bacana, bacana. A gente está chegando ao fim das perguntas, faltam só mais duas, mas a Juliana quer saber, considerando que alguns modelos animais não desenvolvem placa, acho que aterosclerótica, né? Como estudar o efeito do estresse mecânico que você tinha comentado na aterosclerose em modelos em vivo? Olha, eu não sei. Em animais, eu vou ficar te devendo. Tá? Eu tenho todo um viés humano, né? Apesar de agora estar um pouquinho enveredando um pouquinho para a parte animal, mas assim, eu tenho um viés, né? Apesar de ler alguns artigos, o que eu sei é que existe a possibilidade, Juliana, de você induzir fluxo sanguíneo retrógrado in vitro, mas aí em cultura de células, né? Você coloca o fluxo turbilionar e aí você consegue ver em cultura. Em animal, eu não sei, eu vou ficar te devendo. Eu não estou lembrando. Não, sem problemas. Acho que a nossa última pergunta aí na tela a Tayane quer saber a pergunta que todo mundo tem medo da resposta, mas qual seria o volume de exercício que seria mais apropriado para essa melhora da função endotelial? Então, na verdade, a gente segue recomendações dos grandes centros, né, de pesquisa, né, em exercício, que em torno de 150 minutos, se eu não estou me enganando, de exercícios por semana. Eu acho que, e assim, existem vários estudos, se eu não estiver muito errada, por favor, o pessoal de educação física pode me corrigir, tá? Se eu tiver, mas é em torno disso, é muito próximo disso, e também, principalmente aeróbico, né? Porque é o aeróbico que tem esse papel importante a nível cardioprotetor, não que os outros não, tá? Mas é principalmente o aeróbico, que é a esteira, a corrida e tal. Perfeito. Acabamos as perguntas por hoje. A gente queria de novo agradecer a participação, Natália. Uma palestra incrível, muito esclarecedor, tema muito interessante. Fique tranquila, esses imprevistos super acontecem, ainda mais nessa época que a gente está vivendo. Não tem problema nenhum, a gente conseguiu entender e absorver bastante conteúdo. Para todos que nos assistem, amanhã a gente retorna para o último dia do nosso evento. A gente espera que vocês estejam aproveitando o curso, assim como a gente está gostando de organizar isso para vocês. A gente quer agradecer especialmente aí a Coordenação de Apoio Social, ao Sensibiliza UF, a Divisão de Acessibilidade e Inclusão, e aos intérpretes de Libras pela presença no evento, por todo o apoio que eles dão a gente. Como nos dias anteriores, amanhã a gente envia para vocês por e-mail o link de acesso à transmissão de amanhã, tudo bem? Fiquem atentos aí ao e-mail. Boa noite a todos e até amanhã. Tchau, tchau.